Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Vamos começar agora a nossa aula sobre princípios aplicáveis às provas no processo penal. Pessoal, essa é uma aula extremamente importante, é um conteúdo muito importante, em que pese ele seja pouco explorado, né? Seja na faculdade, nos concursos, nos cursos jurídicos, né? Então, vocês já estão na frente, parabéns ao Legale por ter colocado este conteúdo em uma aula exclusiva aqui na nossa pós-graduação. Então, vamos aproveitar, porque esse é um conteúdo importante tanto para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, né? Não sei qual a intenção de vocês, querem ser juízes, promotores, quem sabe, meus colegas, mas também para aqueles que estão na prática, né? Para vocês advogados que estão trabalhando, enfim, na parte criminal, é muito importante esse tema das provas no processo penal. E eu digo isso porque, pessoal, provas no processo penal é o cerne do processo, né? É o cerne do processo. Qual que é o objetivo, afinal, do processo penal? Para a defesa, um édito, né? Uma sentença absolutória, para o Estado, acusação, Ministério Público, uma sentença condenatória, né? Claro, isso a grosso modo, mas isso vai ser possível como? Com provas, né? Com provas. Então, a atividade probatória ela é extremamente importante e ela deve ser regulamentada também, como de fato permeada por princípios, ok? Então, é um conteúdo muito importante. Eu vou deixar aqui, eu já falo para vocês, como eu sempre, né, digo, os meus contatos. Por favor, pessoal, não guardem dúvidas, tá? Dúvida compartilhada é dúvida resolvida, tá? Então, faço questão de responder vocês. Entre em contato comigo pelo e-mail, pelas redes sociais, tá? Inclusive, quem estiver assistindo aí, dá um print, me marca, vamos conversando, porque eu quero conhecer vocês também, tá bom? Vamos fazer essa troca. E vamos começar, então, sem mais delongas, o nosso tema. Pessoal, princípios que regem as provas. Então, nós vamos falar aqui princípio do contraditório, princípio da comunhão das provas, princípio da oralidade, da publicidade, da não autoincriminação e da vedação da utilização da prova ilícita, tá? Vocês devem pensar assim, prof, mas todos esses princípios a gente já viu, né? Lá no início do processo penal, quando a gente tem as aulas introdutórias, já fala de todos esses princípios. Ok, só que, pessoal, eu sempre digo o seguinte, quem sabe princípio não erra questão, não erra casos práticos, tá? Princípio é essencial. E aqui nós vamos analisar estes princípios, não de uma forma geral, né? Aplicável a todo o ordenamento jurídico, mas especificamente aplicável ao tema das provas, tá? Então, vai ser uma análise bem pontual e contextualizada desses princípios com relação às provas, ok? Então, vamos começar, né? Vamos começar com o princípio do contraditório. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a parte probatória, né? Essa atividade probatória, ela é essencial no processo penal. Afinal de contas, né, nós precisamos de provas para condenar, né, e se não tiver provas suficientes para a condenação, nós estaremos então ingressando, né, dentro daquele princípio famoso que todos conhecem, que é um dos regentes do nosso ordenamento jurídico, né, princípio do favor rei, né, ou ante a insuficiência probatória, dúvidas, absolve-se o réu, tá? Agora percebam, disso, e eu acho muito importante a gente já esclarecer isso desde o início, que em nenhum momento, tá? Em nenhum momento, o nosso sistema adota a seguinte assertiva, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar disso, tá? Quem nunca ouviu falar disso, me manda uma mensagem, tá? Que eu vou dar 50. Promessa é dívida, né? Pessoal, todo mundo já ouviu falar disso. Com a seguinte afirmativa: a prova no processo penal é toda do Ministério Público, é toda da acusação. Vocês já ouviram falar isso, né? E isso está errado, pessoal, tá? Isso está errado. Inclusive, eu já vi isso sendo cobrado em provas de concurso público. Pessoal, o que é ônus da acusação?
provar a acusação. Provar a acusação. Então, o que o Ministério Público precisa provar? A existência do crime, a materialidade e a autoria. Concordo plenamente. Isso sim é ônus da acusação, tá? Então, é ônus do Estado provar que aquele crime aconteceu e que o autor do fato é o réu, tá? Agora, se a defesa, né, no âmbito do seu exercício, vem e alega algo, né, constitui um álibi, por exemplo, quem que vai provar isso? É a defesa, tá? Então, muito cuidado com essa história de que no processo penal o ônus da prova é todo da acusação. Não, né? O ônus da prova da acusação é provar a acusação, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Agora, vamos lá. Princípio do contraditório. Nós vamos começar, todos vocês sabem o que significa o contraditório, que vem da nossa Constituição, que vem de pactos internacionais, né? É a vedação do processo kafkaniano, no qual as partes têm que ter acesso às provas, né? Possibilidade de acesso às provas, de reação, né? Tudo isso, todos esses pressupostos, eu sei que você já sabe. Agora, aplicado à produção probatória, vamos direto ao ponto, né? Onde que a gente pode ver isso? Vamos começar com a análise do artigo 155 do CPP. Pessoal, precisamos sempre do CPP na mão, tá? Então, vamos começar com a análise do 155. O que diz o 155? O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente, sublinha o exclusivamente, tá? Nos elementos informativos incluídos na investigação, ressalvadas, aqui também vai ter sublinho, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Então, já vamos analisar esse 155 para vocês nunca mais errarem isso aqui. O que está dizendo o 155, pessoal? Está dizendo que nós adotamos o sistema da livre convicção motivada para apreciação da prova, primeira coisa, tá? Então, o juiz, dentro daquele âmbito todo, né, do qual foi produzida uma prova, foram produzidas as provas judiciais, o juiz vai poder firmar a sua convicção, condenação ou absolvição, sempre de forma livre, apreciando essa prova produzida em juízo, tá? É o sistema da livre convicção motivada, tá? Persuasão racional, tem diversos nomes, tá? Em contraposição, por exemplo, alguns sistemas que nós não adotamos, que vocês já ouviram falar, sistema da prova tarifada, né, no qual já vem pré-estabelecido o valor probatório de cada prova produzida, nós não adotamos esse sistema, né, ou da íntima convicção. Esse sistema da íntima convicção, muito cuidado, nós não adotamos ele como regra geral, mas, parênteses, no tribunal do júri, os jurados podem apreciar a prova de acordo com a sua íntima convicção, sem precisar, inclusive, motivar o porquê da posição tomada, da decisão tomada, tá? Então, muito cuidado com esse detalhe. Bom, mas da forma geral, nós adotamos o sistema da livre produção, da livre apreciação da prova, né, motivada, persuasão racional. Então, o 155 já nos traz isso e vai além e diz o quê? Que não pode o juiz, dentro dessa discricionalidade, dentro desse âmbito que ele possui, não pode o juiz fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos incolhidos na investigação, ou seja, no inquérito, tá? Como regra geral. Bom, e aqui também eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né, a seguinte afirmação. O juiz não pode, na sua decisão, utilizar os elementos produzidos no inquérito. Essa afirmação está errada. Por quê? O juiz pode utilizar os elementos produzidos no inquérito. O que ele não pode é firmar a sua convicção, seja pela absolvição, seja pela condenação, exclusivamente
com os elementos do inquérito. Ele precisa analisar eles em conjunto com tudo que foi produzido no processo judicial, tá? Então, vamos também desmistificar e desconstituir essa ideia de que o que foi produzido no inquérito não vale de forma alguma. Vale, só que ele tem que ser conjugado com os elementos produzidos no contraditório judicial, ok? O que não pode o juiz é fundamentar exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ok? Muito importante isso aqui, pessoal. Ressalvadas, então ele já nos traz também essa exceção, as provas cautelares, as provas não repetíveis e as provas antecipadas, tá? Então, atenção. Muitos utilizam essas expressões cautelares, não repetíveis e antecipadas como sendo a mesma coisa, só que não são espécies diferentes, tá? Prova cautelar é diferente de prova não repetível, que é diferente de prova antecipada. Pessoal, as provas cautelares, então, são aquelas produzidas e de uma forma muito urgente, que se não forem produzidas lá no inquérito, né, elas correm o risco de simplesmente desaparecer ou de não ser possível a sua realização, tá? A doutrina antigamente dizia que não precisaria de autorização judicial em razão do risco da urgência e que posteriormente essas provas seriam submetidas ao contraditório diferido, tá? Anotem essa expressão. Contraditório diferido, contraditório postergado. Ocorre que algumas dessas provas cautelares, elas sim precisam de autorização judicial, tá? Então, eu coloquei aqui, sublinhe isso, porque é importante. Então, por exemplo, interceptações telefônicas são exemplos de provas cautelares, tá? E que precisam de uma autorização judicial, tá? Que se não forem realizados naquele momento em que se sabe, né, que vai ser produzido alguma, que se tem ideia, noção de que pode ser captado algum elemento importante, vai perder, né, o seu objetivo. Então, é feita ainda no inquérito, mas com autorização judicial e que posteriormente vai ser submetida ao crivo do contraditório, chamado de contraditório diferido, né, ou postergado, tá? Então, essas são as provas cautelares. Perdoem a minha alergia, tá? Não é Covid. Provas não repetíveis. O que são provas não repetíveis? O próprio nome já deixa claro. São provas que não têm como serem reproduzidas posteriormente, tá? Então, por exemplo, uma lesão corporal. Uma lesão corporal, para a gente atestar até a materialidade, o que nós vamos precisar? De um laudo de exame de corpo de delito. Então, esse laudo, esse exame de corpo de delito, ele precisa ser realizado naquele momento. Porque se deixar para fazer, por exemplo, de forma judicial, né, dali a 1, 2, 3 meses, os próprios vestígios, né, a própria lesão, por exemplo, já cicatrizou, já passou, já não é mais possível visualizar, né? Então, não vai ser possível repetir aquela prova. Então, se faz, né, ainda no contexto da investigação, ok? E as provas antecipadas, o que são as provas antecipadas? O próprio nome já diz, são aquelas provas que deveriam ser produzidas em um momento diferente, por exemplo, no momento do contraditório judicial, né, no processo judicial, mas que por algum motivo, pessoal, por algum motivo, ela não vai ser possível de ser produzida no momento adequado. Então, ela precisa antecipar. Tá? Então, é o clássico exemplo da testemunha à beira da morte. Quem nunca ouviu esse exemplo? É isso aí, tá? É esse exemplo. Então, por exemplo, prova testemunhal produzida em juízo, né, poderia aguardar, né, para vir a produção lá, já no processo judicial. Acontece que essa testemunha, ela está com o laudo médico dizendo que ela só tem 1 mês de vida. Então, é preciso o quê? Antecipar essa prova, né? E aí nós temos o quê? Contraditório e ampla defesa antecipados, tá? Aí nós temos essa antecipação da prova para que ela não seja perdida, tá? Então, ela tem autorização judicial, ela tem já o contraditório sendo feito no momento de sua produção. Por quê? Porque ela só foi antecipada, tá? Ela só foi deslocado o seu momento de produção, ok? Então, essas três, elas poderão
ser produzidas no momento do inquérito, no momento da investigação e utilizadas posteriormente pelo juiz para firmar a sua convicção, ok? Pessoal, então, para a gente fechar o nosso bloco, o princípio do contraditório, ele diz o quê? Que cada alegação feita pelas partes, cada produção probatória, né, existe o direito de manifestação da parte contrária sobre aquele fato, aquela prova que foi produzida, tá? E é justamente por isso que nós temos um equilíbrio, né, entre a pretensão do Estado e a defesa do réu, né? E essas provas, então, elas servem ao processo penal para, posteriormente, firmar a convicção judicial, ok? Então, vamos para um breve intervalo agora e depois retornamos continuando com a análise da nossa matéria.